Saudações, amigos! Meu nome é Alexandre Sadas e esse é o podcast Box Industrial, local onde vamos compartilhar e debater diversos assuntos voltados à indústria, manutenção, automação, mecânica, vendas e, é claro, muito chão de fábrica. Bora lá? Saudações mais uma vez! Hoje a Box Industrial tem o prazer de receber Rodrigo Portes, profissional com décadas de atuação executiva na indústria, passagem por grandes empresas. Hoje é uma das vozes mais ativas no mercado de vendas B2B industrial. Indústria 4.0, transformação comercial. A ideia aqui é entender por que o mercado mudou e por que o cliente industrial mudou e o que as empresas e vendedores precisam fazer para continuar relevantes no mercado. Rodrigo, obrigado pela presença. Estou bastante feliz ali. A gente acompanha você bastante nas redes sociais, vê assim o quão expressivo é o trabalho que você faz, ajudando o pessoal aí a vender mais, a vender melhor. E aí hoje a ideia é ter um bate-papo aqui com a gente na Box para passar um pouquinho, né, dessa sua trajetória e um pouquinho das soluções que você vem discutindo no mercado. Legal. Alexandre, muito obrigado. Um prazer para mim, uma honra estar aqui batendo esse papo contigo. A gente se conheceu aí pelo LinkedIn, trocamos umas ideias pelo LinkedIn, pelo online, mas nunca tínhamos tido o prazer de nos encontrarmos pessoalmente, né? Então, muito obrigado pelas palavras, pela gentileza, pelo convite. E, de antemão, parabéns por esse trabalho que você faz aí nesse podcast no Box Industrial, que é um trabalho para educar o mercado, trazer informações, compartilhar insights. Eu acho que isso aí é muito importante hoje e fundamental para a indústria. Pô, bacana, bacana. Então, Rodrigo, geralmente a gente abre o box falando um pouquinho de você, né? Falando um pouquinho do seu background, você tem uma carreira excelente ali. Fala um pouquinho da sua história. A gente tem um público muito vasto, desde acadêmicos, né, a pessoal aí, né, diretoria, gerência de grandes indústrias. Então, assim, a gente sempre gosta de compartilhar a trajetória, até para incentivar esse pessoal acadêmico que está começando, né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Legal. Eu sou formado em engenharia elétrica pela FEI, que é uma faculdade aqui de São Paulo, do ABC, de São Bernardo do Campo. Me formei já tem um tempo, já são quase 32 anos, foi em 94. Depois eu fiz MBA em Marketing pela ESPM, alguns cursos aí de gestão executiva de vendas, gestão estratégica de negócios pela GV. Depois, mais recentemente, fiz alguns cursos de especialização em Indústria 4.0, que é um tema que eu gosto bastante. E, como eu digo, né, estou sempre estudando. Na verdade, no passado, você se formava, você tinha um diploma, você se formava, morria com aquele diploma e tudo bem. Aquele conhecimento permanecia e ficava. Hoje em dia, isso mudou. Então, depois a gente pode falar sobre isso, essa mudança que eu fiz na minha carreira. Eu, na época, alguns anos atrás, tirei um sabático, quando eu ainda era diretor de uma multinacional alemã do setor de automação, pedi demissão, tirei um sabático e fui estudar. Isso tem uns 8 anos atrás, 9. E aí, naquela época, eu percebi o quanto que eu estava ficando para trás, obsoleto, porque estava envolvido no dia a dia das empresas, com viagens, negócios, e sem estudar. Então, tudo isso para dizer o seguinte, tudo aquilo que eu aprendi na engenharia, aprendi nos MBAs, hoje, para aquilo que eu faço, aquilo que eu atuo, eu quase que não uso nada. Então, daí a importância de estar, né, continuamente estudando, se atualizando. Oh, bacana. O mundo, principalmente hoje em dia, com essa, né, avalanche de informação, avalanche de conhecimento, na época que você finalizou, a limitação que era você conseguir, né? Você tinha que ir numa biblioteca, você tinha que, né, talvez ir para fora, fazer um treinamento. Hoje em dia, claro, tem que filtrar, né? Tem muita informação, nem sempre toda ela é de qualidade, mas tem muita coisa boa aí, né? Eu acho que a internet, né, as redes sociais, ela acabou abrindo portas, né, e isso é bacana. Mas isso também dá um gancho para um bate-papo que até a gente conversou um pouquinho antes, que hoje em dia, né, se a gente for falar de venda B2B, ela tá mais, vamos dizer assim, ela tem que ser mais construída, né? Eu acho que essa seria a palavra, porque hoje não dá para o cara só tirar pedido, né?
Então, hoje o cliente ele tem mais essa informação de tecnologia, o que está acontecendo. Eu vejo que talvez no passado você chegava com uma tecnologia nova, com uma solução nova, ele não tinha nada para comparar. Então, o olho dele brilhava, talvez ele já faturava ali mesmo. Hoje em dia, não. Hoje o cara consegue comparar a tecnologia. Muitas vezes o vendedor chega para apresentar um produto, o cliente sabe, se duvidar, mais que o próprio vendedor sobre o produto, né? E se o cara for entusiasta, ele tá lá sempre estudando, sempre vendo. Me fala um pouquinho sobre o que mudou de lá para cá, né? Do que você via quando você era ali, né? De certa forma, geria essa equipe que apresentava essas soluções, dirigia essa equipe. O que mudou nessa trajetória? O que você enxerga dessa mudança? Certo. Não, só antes eu acabei parando Você me pediu para me apresentar. Desculpa. Mas não, imagina, eu que parei na formação, né? Não falei um pouco da minha trajetória na indústria. Uhum. Só rapidamente, eu trabalhei mais de 26 anos como executivo e apesar de ser engenheiro, eu sempre atuei na área de vendas. Sempre. Então eu comecei como trainee de vendas na antiga Allen Bradley, hoje Rockwell. Comecei lá como engenheiro trainee. Eles tinham um programa eles contrataram alguns trainees, depois eles tinham um programa que mandavam esses trainees para os Estados Unidos para fazer uma formação de vendas. Acho que até hoje eles têm isso aí. Então eu fui morar um tempo lá em Milwaukee, na sede da Rockwell, lá nos Estados Unidos. Fiquei 6 anos. Depois da Rockwell eu fui para a Siemens. Então eu aprendi muito na Rockwell com a parte de vendas. Minha formação de vendas veio da Rockwell. Aí depois fui para a Siemens, onde me tornei gestor. Comecei minha carreira como gestor, aprendi muito na Siemens sobre plano estratégico, gestão. Da Siemens fui para uma empresa chamada Parker Hannifin, é uma empresa multinacional do setor de pneumática. Sim. Uma das líderes, né? Se não a líder do mercado aí. Uma das líderes mundiais, né? Junto com Festo, SMC, enfim. Sim. E aí eu, da Parker, fui para uma empresa nacional como gerente geral de vendas para a América Latina, que chama Carnevale, fabricante de máquinas extrusoras. Tive a chance de... Eu trabalhei muito com OEMs, com fabricantes de máquinas. Sim. Aí eu fui para o OEM e fui aprender a vender máquinas. Sim. Então, a gente teve uma empresa nacional que é líder nesse segmento de máquinas extrusoras para plástico. Enfim, tive a chance de viajar toda a América Latina. Aí voltei para a Siemens. A Siemens me chamou de volta. Fiquei mais alguns anos como gerenciando a área de OEMs, depois a área nacional de vendas. Fui para a GE. Como diretor da área de motores a gás da GE. Da GE eu fui para Cummins. Cummins fiquei na Phoenix Contact, que é uma também super tradicional. Sim. E aí minha última posição foi na Norgren, que é como diretor comercial também da Norgren, que é uma multinacional do setor de pneumática também. Bacana. E aí em meados de 2020, na pandemia, saí da Norgren. Esse sabático que eu falei para você foi antes da Norgren, que eu estava na Fênix, saí, tirei esse sabático, onde eu me reinventei, busquei essa reinvenção, olhando já essas mudanças do mercado. Saí da Norgren e aí eu comecei a trabalhar como consultor, palestrante, mentor de vendas industriais. Eu gosto muito de escrever no LinkedIn e aí acabou me levando para esse lado. Mas, aí, desculpa, voltando à sua pergunta agora, o que mudou? Mudou principalmente com a era digital, com o número de informações que os clientes têm hoje, o poder mudou de mãos. Então, se o poder antes estava na mão dos clientes e hoje está na mão Se o poder antes estava na mão do vendedor, estava concentrado na mão do vendedor, das empresas, hoje o poder está na mão dos clientes, dos consumidores. Então, por quê? Porque hoje o cliente, como você falou, nós mesmos consumidores, a gente pesquisa muito antes de falar, antes de buscar uma solução, antes de falar com o vendedor. Então, aquela informação que estava concentrada, antigamente, muitas vezes, o vendedor ele era o único elo de contato da empresa com o mercado. Hoje isso mudou. Nós, clientes, consumidores, pesquisamos muito, temos muita informação nas redes sociais, aplicativos. E aí, segundo informações, dados, quando o cliente chega para falar com o vendedor, o cliente, que é o que você falou, ele já percorreu 70% da jornada de compra. Então, ele não quer mais um vendedor que fale o óbvio, que ele já sabe. Ele quer um vendedor que atue como um consultor, que vai ajudá-lo a resolver problemas ou a entender problemas que ele não sabe, que ele não tinha conhecimento. Então, cada vez mais, Alexandre, esse vendedor só construtor de relacionamentos, tirador de pedido, vou passar aí para tomar um café, está acabando.
E tem um outro porém também, a mudança de gerações. Então, por exemplo, eu sou geração X, eu nasci em 71, tenho 54 anos. Os meus pais são chamados de geração dos baby boomers, nasceram nos anos 40. Depois da geração X, tem a geração dos millennials, os chamados nativos digitais, que nasceram nos anos 80, 90, que é aquela geração que cresceu com a internet e que está super acostumada com as redes sociais, com o digital. E depois também tem a geração Z. Então, minha filha tem 16 anos, a geração Z que é de 2009 para frente. E a geração Alpha, que ainda estão aí, são adolescentes. Cada vez mais, os baby boomers, a geração X está se aposentando e os millennials, os nativos digitais, estão assumindo posições de liderança. E esse pessoal tem uma outra postura em relação a vendedores, em relação à questão do presencial. Eles são mais céticos em relação aos vendedores. Então, tem até um estudo que fala que eles gastam apenas 17% do tempo deles com vendedores. Uma das maiores dúvidas que o pessoal que faz mentoria comigo, as empresas, nas palestras, treinamentos, é como é que eu faço para prospectar. Porque cada vez mais é difícil você marcar visita, o cliente atender um telefone. Nós mesmos, quem é que atende telefone hoje? É muito spam, mas existem maneiras de fazer isso. Então, e além dos nativos digitais, com a pandemia, nós, geração X, baby boomers, também perceberam que, poxa, em vez de eu falar com esse cara presencialmente, eu consigo ganhar tempo fazendo um call, entende? Então, um dos pontos que eu mais defendo aí, que eu acho importante, dada essas mudanças que eu falei, né, da questão do consumidor estar mais empoderado, do cliente, da mudança geracional, é o vendedor ter outras habilidades para poder ser relevante, para poder continuar relevante e se reinventar. E aí depois a gente pode falar sobre isso. Pô, bacana. Tem muita empresa que vende da forma antiga ainda? Mas muita, Alexandre. É o que eu mais enxergo. E eu costumo dizer o seguinte, especialmente na indústria. E eu digo isso porque eu sou da indústria. Eu costumo dizer que a indústria é conservadora, ela tem as suas idiosincrasias, mas ela também é atrasada. Então tem muita coisa, inclusive, eu gosto muito de falar também sobre a indústria 4.0. A indústria é muito conservadora, não só na área comercial, em vendas, em vender da forma antiga, como você falou, daqueles modelos antigos. Tem até empresas que não têm, as PMS, que não têm uma área de vendas organizada, vende muito por boca a boca, por indicação, vende na chamada reatividade. Mas também tem grandes empresas que trabalham ainda no modelo antigo, que é aquele negócio de cobrar número de visitas. Só um porém, né? Olhando para a câmera aqui, né? O presencial nunca vai acabar. Tá? Isso é muito importante. Mas, além do presencial, existem outras formas de você atrair o cliente, fazer uma prospecção, enfim. Então, a indústria ela é muito atrasada em relação a as ferramentas, as estratégias, aos processos. Existe um método, um livro que foi lançado e virou um método que chama Receita Previsível. Que diz o seguinte, que foi lançado por um cara chamado Aaron Ross. Esse livro foi lançado em 2011 e ele se tornou a Bíblia do Vale do Silício, das empresas do Vale do Silício, das empresas de tecnologia. O Aaron Ross, que foi o cara que criou esse método, ele trabalhou na Salesforce, essa empresa que é de CRM, que virou hoje uma empresa de ERP também. E ele criou um modelo de prospecção que ele diz o seguinte... na indústria da onde eu venho, da onde nós trabalhamos, o vendedor faz tudo, prospecta, vai no cliente, visita, faz proposta, negocia. E o Aaron Ross falou o seguinte, não dá para fazer tudo. Tem que ter um time que só faça a prospecção, um time que só receba os leads mais qualificados e faça o fechamento. E aí o cliente entrou na empresa, vai ter um time de Customer Success, que seria como se fosse o farmer, Sim. que vai trabalhar essa base para fazer upselling, cross-selling. E aí criou... Já com uma coisa mais quente, mais validada. Exatamente. Né? O time de prospecção é o time que a gente fala hoje que são os SDRs, os BDRs. Eles montam as listas, recebem os leads que vieram do marketing, validam esses leads ou constroem listas, fazem a prospecção com base no ICP, que é o perfil ideal de cliente, e aí fazem o primeiro contato, qualificam esse lead, vê se ele está ou não no momento de comprar, e só os leads mais qualificados, mais prontos, que vão para o vendedor.
Então, você encurta o ciclo de vendas e ganha tempo. Enfim, e aí tudo isso aí veio desse método da receita previsível, depois deu origem à máquina de vendas. O que é a máquina de vendas? Você gerar leads constantemente com pessoas especializadas, né? Como se fosse uma linha de produção. Então, você tem um time que só prospecta, um time que só fecha, um time que faz o onboarding, com tecnologia para você poder escalar, né? Tecnologia nos processos, para você qualificar, para você medir, com CRM envolvido e com processos padronizados, como se fosse uma linha de produção. Tudo isso para falar o seguinte: quando eu vou fazer palestras, treinamentos, quando eu falo sobre máquina de vendas, pouquíssimos conhecem. Não só vendedores, mas pouquíssimos líderes. Então, para mostrar que realmente um método de vendas super atual, já tem 14, 15 anos, muitos na indústria não conhecem. Eu sempre escuto o Rodrigo falar: máquina de venda não funciona na indústria. Não funciona no B2B. B2B que é confiança, que é olho no olho. Me fala sobre isso. Funciona a máquina de venda? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Funciona. Você tem que adaptar algumas coisas, mas funciona. O conceito da máquina de vendas foi criado mais para você poder escalar, para plataforma SaaS, enfim, mas funciona perfeitamente bem, com algumas adaptações. Por que é que você não pode colocar um time de pré-vendas fazendo pré-vendas para a indústria? Você coloca um time de pré-vendas, um time treinado, qualificado. Já existem hoje algumas indústrias que eu já trabalho, e já tem a máquina de vendas. Então, assim, adaptada. Né? Então, você pode ter lá os seus consultores de vendas externos, você pode ter os seus farmers e você pode ter um pré-vendas fazendo a prospecção, prospectando os clientes da indústria e trazendo esses leads mais quentes para os seus vendedores, para os seus closers, que a gente fala. E, claro, colocando tecnologia, colocando uma ferramenta para você criar listas de prospecção, listas com base em IA, Big Data. A IA é um outro ponto também que o pessoal hoje não sabe utilizar, utiliza pouco também, mas funciona não só no B2B, como funciona e é perfeitamente adaptável para a indústria. A gente tem uma jornada um pouco diferente na indústria, né? Muitas vezes a gente sempre fala, cara, fala com o decisor, né? Isso é muito comum. Mas geralmente na indústria você tem talvez um influenciador, né? Que é aquele cara da engenharia, aquele cara que gosta do seu trabalho ou gosta da sua solução, que é um entusiasta. Tem o cara talvez que vai assinar o pedido, né? Um coordenador, um gerente, um diretor, e tem um comprador. Como é que conectar essas pessoas tão diferentes? Porque o comprador, muitas vezes, ele não está sabendo nem o que ele quer. Ele quer negociar o preço e prazo, né? E aí ele... né? Como é que você enxerga isso? Né? Isso, de fato, é uma das coisas que eu acho mais... talvez diferente, né? desse segmento, porque você fala com... Assim como tem essa estrutura, eles têm uma estrutura para comprar, seja material, seja serviço. Sim, uma ótima pergunta. Dentro da indústria, primeiro vale a pena dizer o seguinte, que a indústria, numa pesquisa que foi feita, é o setor, a manufatura, onde mais você tem stakeholders no processo. Stakeholders são pessoas que se envolvem no processo. Decisor, comprador, influenciador, o cara que vai usar, né, o seu equipamento, vai manusear o seu CLP, a sua IHM, vai mexer no seu painel. Então, você tem que trabalhar todos esses... primeiro, identificar todos esses caras, quem são esses chamados, as personas da indústria, os chamados stakeholders, todos eles têm importância, trabalhar cada um deles e entender o seguinte, Alexandre, cada um deles tem dores diferentes. O que faz o cara tomar a decisão, comprar, são as dores. Então, a hora que você vai fazer uma prospecção, uma abordagem com ele, entender profundamente quem é o seu interlocutor e entender, por exemplo, a dor de um CEO é diferente da dor de um diretor industrial, que é diferente da dor de um gerente de manutenção, que é diferente da dor de um comprador. Então, mapear cada um deles, as pessoas, entender como é que a sua solução pode ajudar cada um deles, e aí você fazer o teu trabalho de abordagem, enfim, de contato, de prospecção. Isso é um dos pontos fundamentais. Porque no fim do dia também, a prospecção, a abordagem tem a ver não conosco, mas tem a ver com o cliente. E você entender bem o cliente, porque o erro está aí de você querer... Vamos ser claro aqui já, é importante, né? Independentemente de qualquer coisa do setor,
da área, do preparo que você tem, a prospecção é desafiadora. Porque é um método muito invasivo, é você entrar em contato com uma pessoa que não está esperando a sua ligação, o seu e-mail, e que hoje todos nós somos bombardeados em todos os canais. Sim. Né? Quantos e-mails que você recebe, que eu recebo, ligações, enfim. Então, por isso, Alexandre, quanto mais preparado você tiver, mais conhecimento você tiver, mais a chance você tem de ter sucesso. E daí eu volto para a questão da máquina de vendas, de especializar as funções. Você tem hoje essas funções do BDR, do SDR, e você tem aí uma série de tecnologias, de ferramentas, de scripts persuasivos, que a pessoa só faz isso. Sim. Ela vai prospectar e qualificar. E vai ficar boa nisso. E existem treinamentos, mesmo entendendo da dificuldade que é hoje em dia e continua sendo. E um outro ponto também que a gente pode depois falar sobre isso, que é muito negligenciado pelas empresas e pelos profissionais de vendas, é as redes sociais. Por exemplo, o LinkedIn. É você gerar conteúdo. Por exemplo, esse trabalho que você faz aqui no Box Industrial é fantástico. É um trabalho de educação, né, de mercado. Então, você traz aqui pessoas que vão educar o mercado sem buscar nada em troca. Está compartilhando conhecimento. Então, a hora que você começa a fazer um conteúdo, mas não um conteúdo só autopromocional, um conteúdo só querendo se vender, falando que você bateu a meta, que você foi promovido, ou então panfletagem. A hora que você começa a construir um conteúdo, seja num podcast como esse, seja no LinkedIn, eu gosto muito do LinkedIn, porque o LinkedIn é a maior rede de negócios do mundo, né? Então, aí a importância de você um webinar, você ter um blog, você ter uma newsletter, você ter um e-book. Então, a hora que você começa a educar o mercado e colocando tanto o pessoal do marketing, mas o próprio vendedor, você começa a virar referência. Sim. Você começa a virar um especialista. E a hora que você vira uma referência, vira um especialista, você constrói autoridade. E você ganha confiança. E a hora que você constrói autoridade, você vende. Porque ganha confiança. A gente sempre fala isso, que geralmente eu sinto, é um sentimento que eu tenho, e geralmente o pessoal da indústria compra de quem tem confiança. Sim. Né? Seja o produto, seja o serviço. Porque a gente está, né? Claro, qualquer negócio é importante, mas a indústria, minuto parado, é um valor muito expressivo. E se vê esse caso do conteúdo, né? Eu também faço algumas abordagens interessantes para pessoas que eu posso vender uma palestra, um treinamento. E eu uso até esse exemplo nas palestras, né? Ano passado, final de 24, eu fiz um contato com o CEO de uma multinacional alemã de robótica, das maiores do mundo. Esse CEO, ele é millennium, ele é um CEO millennium, ele tem 42 anos, e ele estava numa reunião sobre robótica da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. E eu também estava. E essa reunião era online. Ele estava na Cuca e eu estava na minha casa acompanhando online. Participamos e nem conversamos lá. Enfim, a hora que eu fui mandar a mensagem para ele, eu comecei me apresentando e falei, olha, tudo bem, fulano de tal. Não sei se você se lembra, estávamos juntos naquela reunião que discutiu a robótica no Brasil, da ABMAC, assim, assado. Enfim, aí foi primeiro fazer um gancho que demandava um interesse, né, para ele, que tinha essa conexão. Aí depois eu entrei na prova social. Falei, olha, não sei se você sabe, eu tenho feito várias palestras, treinamentos de vendas 4.0, falando sobre isso para empresas similares à sua. Essa. Enfim, coloquei a prova social. Aí depois, olha, eu queria saber se, caso você tenha uma oportunidade de bater um papo, trocar uma ideia a respeito, enfim. Aí deu uma hora e ele me respondeu, olha, Rodrigo, claro que eu te conheço, eu acompanho o seu conteúdo aqui no LinkedIn. Aí, parabéns pelo seu trabalho. Quer dizer, ele nunca lembrava de ter curtido um post meu, mas ele estava acompanhando. Sim. E aí ele, olha, nem tocou na questão da robótica lá e falou, não, eu acompanho o seu conteúdo. Parabéns, é muito interessante. Vamos sim, vamos marcar. Aí dali um mês marcamos, fui lá na sede da empresa, conversei com ele, com o diretor de vendas, de marketing, resumo da ópera. No início do ano passado, que foi isso, vendi uma palestra para a convenção de vendas da empresa e depois vendi mais alguns treinamentos para a empresa. Então, funciona sempre esse approach? Não funciona porque é ser humano. Sim. Mas se você não tiver, se você não produzir conteúdo, não se expor no bom sentido, não tiver ali, a sua chance ela é menor. Sim. De ter, né, com
claro, a preparação, de ter estudar o cliente, estudar o seu interlocutor. E o pessoal fala muito do spin selling, né? Sim, não sei se você fala. O sim, spin sim. selling é aquele método que são aquelas perguntas, né? Um método que foi criado no final dos anos 80, é um best-seller, que virou um livro, virou um método que até hoje é muito utilizado, muito bom, por sinal. Só que não adianta... São perguntas de situação, de problema, de implicação e necessidade, mas hoje em dia, dependendo da situação, do contexto, você vai na primeira reunião e começa a aplicar o spin selling. Pô, esse cara deveria estar perguntando coisa para mim aqui que ele deveria saber já. Isso tem hoje já na internet, no LinkedIn. Sim. Você fala que tem uma evolução do spin selling aí, porque assim, antes eu tenho... É que assim, talvez a venda cara, tá aqui essa caneca, compra essa caneca de mim, né? Então, o spin selling fala, eu tento descobrir se de fato você está precisando da caneca. Né? E agora eu tenho que já saber se você está precisando ou não. E Alexandre, hoje em dia eu tenho um treinamento de vendas consultiva que fala sobre a venda desafiadora. Não sei se você ouviu falar. Chama The Challenger Sale. E é um método também de vendas, virou um livro, A Venda Desafiadora. Eu super recomendo. E ele foi lançado em 2009 nos Estados Unidos, parecido com o spin selling, parecido assim, no sentido de foi feita uma pesquisa, o spin selling demorou 12 anos. Sim. Esse aí foram 4 anos de pesquisa, com mais de 6 mil vendedores, líderes e mais de 90 empresas, por 4 anos. E aí, por que chama a venda desafiadora? Porque eles descobriram 5 tipos, com essa pesquisa, 5 tipos de vendedores. E aí, o vendedor que melhor se adapta num contexto de vendas complexas, B2B, por exemplo, é o chamado vendedor desafiador, que é aquele cara que desafia o cliente com base em 3 pilares. Primeiro, ensinar o cliente com perspectivas, insights que o cliente não sabia. Depois, personalizar a mensagem, a abordagem para cada cliente, para cada indústria, para cada pessoa. E o terceiro, assumir o controle da venda. Quer dizer, é aquele cara que, de forma assertiva, conduz o processo, ajuda o cliente a conduzir o processo, e aquele vendedor que não tem receio de falar sobre preço, de não dar desconto, né? Então, assim, e aí essa venda desafiadora, ela cabe muito bem, na minha opinião, hoje, para a indústria, porque funciona muito bem, porque estudos dizem o seguinte, que o cliente... o que mais fideliza o cliente não é um bom relacionamento, né, em vendas. O que mais fideliza o cliente é aquele vendedor, aquele fornecedor que traz insights, que mostram insights, ajuda o cliente a resolver problemas que ele não sabia. Então, e aí você ganha o direito a bom relacionamento. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, hoje em dia, como o cliente está muito empoderado, o cliente está muito... Você tem que ensinar. Hoje... Vender é ensinar, é educar o mercado. E você pode ensinar, educar o mercado de várias formas. Pô, bacana. Cara, que aula, que aula. Me fala um pouquinho, como que o pessoal vem usando a inteligência artificial para venda? Que ferramenta que você vê que é válida? Né? Eu acho assim... por incrível que pareça, eu vi uma pesquisa que tem muita gente que não usa o chat ainda, né? É relevante isso. E tem muita gente que usa só lá o ChatGPT, o iCloud lá, só digita, pergunta as coisas. O que é uma evolução? Que ferramenta a gente pode agregar para vender mais, para prospectar mais, para trazer mais negócio? De novo, ótima pergunta. Primeiro, deixar uma coisa clara, né? A inteligência artificial ela veio para ajudar, não para substituir o vendedor. A tecnologia, né? Mas ela vai substituir aquele que não se atualizar. Aquele vendedor que ficar preso ao passado, só na visita presencial, só naquele... Esse vai ficar para trás. Né? Então, existem hoje, Alexandre, uma série de ferramentas de IA para você utilizar numa série de coisas. Então, por exemplo, uma coisa que o ChatGPT, ele só é o mais famoso, né? Se bem que ele foi o primeiro, o precursor, né? Ele é uma IA generativa que foi a primeira que se popularizou no final de 2022 e depois tem hoje uma série de IAs que podem ajudar. Então eu vejo muito a IA, um outro dado importante que eu queria, antes de falar, para linkar com a IA. Segundo pesquisas aí, o vendedor hoje, B2B, ele gasta 65% do tempo ligado a atividades
ligado a tarefas administrativas, burocráticas, preenchendo relatórios, 65% do tempo dele é gasto com atividades não ligadas a vendas ou ao cliente. Ele só passa 35% do tempo dele com atividades ligadas a vendas, visitando o cliente, falando com o cliente, apresentando um demo, fazendo uma prospecção, enfim. Então, a IA vem justamente para isso. Primeiro, para ajudar o cara com as tarefas... que é rotina. Rotina, do dia a dia. Então, já existem hoje CRMs com IA que ele preenche. Você vai num cliente, por exemplo, você fala com ele, ele já preenche, né, preenche os campos do CRM, já fala quais são os seus próximos passos, por exemplo. Então, existem, para todas as áreas de vendas, existem ferramentas digitais e a IA está dentro disso. Então, por exemplo, para você fazer uma abordagem para o cliente. A gente fala de abordagem hoje, não mais abordagem personalizada, mas uma abordagem hiper personalizada. Um playbook. Então, por exemplo, você pode montar com a IA, por exemplo, quem que é o seu ICP, né? Qual ICP é o perfil ideal de cliente, é aquele cliente que mais tem chance de comprar da sua empresa. Depois, dentro desse ICP, você tem como mapear, você mapeando, né, quais são as personas. Você falou aí no começo, decisor, influenciador, usuário. E aí, para cada tipo de abordagem, para você fazer uma abordagem, identificar quais são as dores dele. E aí a IA te ajuda a identificar as dores. E como é que você pode montar uma abordagem, um pitch de vendas. Como é que você pode montar um e-mail personalizado, hiper personalizado, né? Você pode treinar, a gente fala role play. A IA pode... Olha, você fala para a IA, você é o comprador, eu sou o vendedor. Aí ela fica conversando com você. Super simples, você faz isso. Sim. Hoje existem ferramentas, você está num call, para você gravar a reunião, ela transcreve a reunião para você, e aí você tira depois da reunião, tudo com IA, quais os principais insights da sua reunião, o cliente. Você faz depois um relatório. Sim. Entende? Apresentações... Né? Você tem hoje ferramentas que fazem PowerPoint, montam uma apresentação para você, você põe os insights. Então, tem uma série, fora os vídeos, né, que você pode gravar vídeos, pode fazer banners, pode fazer infográficos. Então, assim, tem inúmeras... classificar quais são, no seu CRM, com base nos dados, no histórico, quais são as oportunidades que mais têm chance de avançar no funil. Quais são os clientes que mais têm chance de comprar? Então, assim, você vê que tem uma série de... E, de fato, tem uma pesquisa aí, uma outra pesquisa, que mostra que 60% das empresas não tem nem CRM da indústria. Sim. Quiçá IA. Entendeu? Sim. Então, assim, não adianta demonizar a ferramenta, demonizar a IA. Você tem que, sim... Eu mesmo estou indo para a minha terceira mentoria de IA. Eu estou constantemente estudando, atualizando. Eu prego muito sobre isso. Quem me acompanha sabe o quanto que eu falo sobre a importância de estudar, o quanto que eu falo. Eu estou o tempo todo e agora estou com a IA indo para a terceira, quarta mentoria de IA. Pô, bacana. E agora falando um pouco do chão de fábrica, né? A gente falou bastante de venda, falou dessas ferramentas. E como é que você sente que está a absorção de tecnologia no Brasil? Né? Eu sempre falo que eu vivo, né, chão de fábrica, e assim, uma dificuldade que eu vejo por exemplo, muitas vezes os caras colocam sensoriamento para coletar dado, para coisa e tal, mas como aquilo não é diretamente ligado à produção, eu não sinto um cuidado muito bom. Então, assim, eu ainda sinto que falta um pouco de maturidade da galera de chão de fábrica de ver a importância daquele dado, né? Então, muitas vezes o cara fala, cara, o sensor parou de medir lá. Vai parar a produção? Não. Uma hora arruma. Né? Então, assim, é uma impressão minha ou você acha que tem um pouco disso mesmo? E como que o Brasil vem se posicionando, né, nessa parte de digitalização? E eu também queria falar, eu queria que você falasse um pouquinho das novas tecnologias, o que tem lá fora, o que a gente já está consumindo e a tendência para os próximos anos. Tá, muito bom. Então, vamos lá. Primeiro, como é que está o Brasil? O Brasil está ainda um pouco atrasado. Vamos sempre lembrar que a indústria é conservadora. Eu costumo dizer o seguinte, que o problema da indústria, quando você vai vender para a indústria, não é você... O teu maior concorrente não é a outra empresa, mas é a inércia. É você tirar o cliente do status quo, que é muito o que acontece na indústria. Então, eu tenho uma palestra que se chama Desmistificando a Indústria 4.0,
E ali eu trago alguns dados sobre o Brasil, né? Então, o Brasil tem hoje, por exemplo, segundo a CNI, 370 mil indústrias. E só 1,6% está usando tecnologias da indústria 4.0. Tem um outro estudo que fala da BDI que mostra que enquanto o preparo, né, do país para as tecnologias da indústria 4.0, nós estamos com 2% contra 50% do preparo da União Europeia, China e Estados Unidos, contra 25% da Índia e Paquistão. 59% das pequenas e médias empresas, que são a maioria das indústrias do Brasil, nunca ouviram falar das tecnologias da indústria 4.0. Então, assim... E aí, né, eu trago esses dados, aí, mas por que acontece isso? Então, foi feito alguns anos atrás também, pela CNI, uma pesquisa com mais ou menos uns 2.000 executivos e empresários de pequenas, médias e grandes empresas, perguntando o seguinte: quais são os principais obstáculos para avançar com a indústria 4.0? 66% responderam que é o custo. E aí eu já digo o seguinte: eu já não concordo com isso e já mostra uma miopia nessa pesquisa. Claro, foi o que eles responderam, mas eu já mostro uma miopia, porque nos últimos anos o custo caiu muito dos sensores, da tecnologia. Aí nessa mesma pesquisa, 26% dizem que é questão cultural. Aí sim, Alexandre, o principal problema é cultural, especialmente do top management. Aí depois tem o pessoal que fala sobre, acho que 25% falam sobre o retorno do investimento, que não tem claramente, se eu comprar, quanto vai me trazer de retorno. Aí eu acho que é uma lição de casa para as empresas que vendem, startups. As empresas, eu sempre falo para eles: olha, eu dou mentoria para startups também, é importante vocês mostrarem os cases de sucesso e quanto retorno traz a sua tecnologia. Não só as startups, mas as empresas no geral. Aí depois vem em quarto lugar a questão da qualificação da mão de obra. Também, perfeito. Aí faz sentido. Ter a mão de obra qualificada. A mão de obra, nós temos aí várias escolas que fazem um trabalho excelente, como o Senai, algumas ETs, escolas técnicas, mas, no geral, a educação no Brasil é um problema. E, por último, vem a questão que eu também acho um pouco de miopia, acho que com 18%, da integração das novas tecnologias com os equipamentos antigos, máquinas legados. Sim. Que é totalmente possível. Sim, totalmente você coloca lá o sensor, como você falou, e você consegue puxar esses dados, jogar na nuvem, e começar a fazer um trabalho. Então, eu diria que o Brasil hoje, nós estamos na indústria 1,5%, 2%, dependendo tem um outro dado que mostra que 60% das indústrias não tem nem o Lean Manufacturing, que é o primeiro passo para chegar lá. Então, assim, acontece essa questão. A questão cultural. Por exemplo, o Brasil hoje, não sei se você sabe, Alexandre, o nosso parque fabril é antigo. A idade do nosso parque fabril é entre 14 e 15, e em alguns lugares, alguns segmentos, até 17 anos, como ferramentarias, por exemplo. 12% das máquinas que nós temos ainda são dos anos 80 e 90, antes da internet, inclusive. 38% das máquinas já passaram do tempo que o fabricante diz: olha... Isso continua? Não dá mais. E o pessoal continua utilizando. Então, daí você vê que é uma questão cultural. Cultural. Então, eu diria assim que a gente está ainda... Há 2 anos atrás, eu estive na Alemanha com uma missão com a CNI, com a Câmara HK, Câmara Brasil-Alemanha, e nós ficamos uma semana na Alemanha visitando startups, visitando as indústrias, academia, e mesmo na Alemanha, quando a gente foi visitar as startups, o pessoal tem dificuldade de vender essa tecnologia. A Alemanha é o berço da indústria 4.0, foi lá que nasceu o termo, né, indústria 4.0, na feira de Hannover. Enfim, então é uma questão cultural da indústria no mundo todo. E no Brasil é pior ainda, porque o Brasil tem essa questão cultural de... Os executivos, usar a máquina até não poder mais. Sim. O pessoal, muito do chão de fábrica, tem receio de perder o emprego, não conhece tecnologia. Então, esse é um dos principais problemas que eu vejo na adoção da indústria 4.0. Então, é preciso, que eu sempre falo, educar. Por isso que eu criei essa palestra, Desmistificar, mostrando que hoje é possível você começar pequeno, começar com uma aplicação menor e com valores pequenos, ela é acessível hoje para qualquer empresa. E você não precisa pular
necessariamente da indústria 1,5, 2. Você precisa ter um CLP, precisa ter sua máquina para você entrar na indústria 4.0. Né? O importante, sim, é você entender a tecnologia, ela é só uma ponta. Você tem outras questões na transformação digital. Né? Cultura de dados, processos, colaboração, inovação, a cultura, tá certo? O cliente, como é que eu posso... A gente fala do chão de fábrica, mas como é que eu posso usar a indústria 4.0, a transformação digital, para criar um novo modelo de negócio, para criar uma nova experiência para o cliente, lançar um novo produto, um novo serviço. Então, a questão de você ter isso como base e perpetuar isso internamente da sua empresa, né? Inovar e criar um ambiente psicológico que as pessoas possam trazer ideias diferentes, criar e até errar. Mas não errar um erro num processo importante, errar buscando uma nova fórmula, um novo horizonte. Né? Então, tudo isso impacta. E eu diria que a gente tem eu costumo ver sempre o copo meio cheio. Para mim, para empresas como a ESG, é um mar de oportunidades. Então, se você tem poucas empresas que conhecem, é um mar de oportunidades. Porém, sendo justo, existem empresas que estão no Brasil, existem grandes empresas que estão na indústria 4.0, atuando firmemente, trazendo tecnologias novas, como atuando com gêmeos digitais. A gente já se fala em metaverso industrial. Você falou, né, das novas... O hype hoje é a IA. Né? Na verdade, a IA na indústria está ainda começando. Né? Não faz parte ainda dos investimentos, mas algumas empresas, até tem uma pesquisa que eu trago lá nessa palestra, que fala que a IA está começando a virar, a aparecer nos planejamentos estratégicos como uma iniciativa das empresas, começando alguns copilots sendo utilizados para ajudar engenheiros, operadores a tomar decisões. No futuro, se fala muito dos agentes de IA. O que são esses agentes de IA? Tecnologia, a IA tomando decisões sozinha, sem a interferência humana. Ainda não é comum na indústria isso. A IA de borda, ou seja, a IA não ficar mais só trazer a IA para o chão de fábrica, para perto da máquina, né, sem estar na nuvem. As aplicações que a gente vê aí, tem uma série de startups que trabalham com IA, com uma série de ferramentas. Hoje, a aplicação mais usada da IA no mundo diz respeito a você colocar câmeras na linha de produção para detectar anomalias, defeitos em peças, que é a chamada visão computacional. Então, essa é a aplicação que é mais utilizada. Mas o crescimento previsto aí é um crescimento de 23% ao ano, de crescimento anual, né, composto, de 2024 para 2030, atingindo aí na ordem de, acho que 300 bilhões, 200 e poucos bilhões de dólares mundialmente. Na indústria. Pô, bacana. A gente falou bastante sobre venda, sobre tecnologia, sobre inovação. E mais assim, para deixar muito claro para o nosso público, o que seria uma jornada de venda B2B ideal? Se você fosse resumir, sentar na mesa e falar, cara, o mínimo que você tem que ter isso aqui. Tá. Cara, depende muito, assim, tudo depende do seu processo, depende do seu mercado, depende do seu apetite para investir, da sua dinâmica. Então, assim... Mas eu acho que hoje em dia, algumas coisas que são importantes é você ter ferramentas digitais. Primeiro de tudo, vamos lá. Você tem que ter alguns pontos importantes em vendas. Processos, em primeiro lugar, pessoas, processos e ferramentas. Pessoas, processos, e aí ferramentas entra tecnologia, por exemplo. Então, tudo começa por pessoas, tudo se faz por pessoas. Então, primeiramente, ter pessoas certas nos lugares certos. Tá? Então, se você tiver um departamento de vendas, ter um líder que tenha, principalmente, proatividade, que seja um líder mesmo que forme novas pessoas, se dedique a treinar, a buscar. Um cara que tenha uma visão aberta para buscar o que de mais moderno tem em termos de processos, de ferramentas. Né? Então, primeiro... E aí esse líder vai ser capaz de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Eu tenho também um treinamento, um módulo que eu falo do DISC. O DISC é aquela ferramenta de RH, onde você... eu uso isso para vendas. Onde você, primeiro, se autoconhece. Né? Se você tem um perfil mais para
diz que é perfil dominante, influente, conforme e estável. Então, Sim. e aí todos nós temos um pouco de cada, não existe só, né? E alguns desses perfis se sobressaem ao outro. Então, um cara para trabalhar com prospecção, ele tem que ser um cara mais resiliente, ele tem que ser um cara que está resiliente, porque você vai ouvir muitos nãos. Sim. Você não pode desistir, você tem que ter, além do você pode colocar um cara que não tem esse perfil. Um cara que vai trabalhar com venda consultiva tem que ser um cara técnico, a competência que é o hard skill, mas é um cara que tem que saber atuar como consultor, escutar mais do que falar, fazer as perguntas certas, enfim. Então, pessoas. Depois, processos. Você tem que ter... Eu vejo que muitas empresas não têm processos, né? Não sabe quem faz o quê. Então, para você construir o seu processo, você tem que entender a jornada de compra do seu cliente. Como é que ele faz para adquirir o teu produto, o teu serviço, a tua solução. Com base nisso, você monta os seus processos. Quem é que faz o primeiro... Depois, que canais que com que canais eu vou me comunicar com esse cliente? Entendendo a jornada de compra, eu vou me comunicar com ele de que jeito? Seja pelo digital, presencial, vai ter vários canais. E aí é importante hoje em dia, nós falamos aqui, né, Alexandre, tecnologia. Né? Você tem que ter tecnologia para você poder ganhar produtividade. Né? Seja numa prospecção, numa qualificação, fazendo um fechamento. Então, eu acho que é importante você entender o seu mercado, entender a sua dinâmica, entender o seu cliente, como é que ele procura o seu produto, sua solução, e aí você montar a sua estratégia nesses 3 pilares: pessoas, processos e ferramentas. Pô, bacana. Qual que é a sua opinião sobre rede social para B2B indústria? Eu sou suspeito para falar nisso, né? Porque eu sou muito ativo lá no LinkedIn. O LinkedIn mudou a minha vida, me transformou. Eu tenho hoje quase 70 mil pessoas que acompanham meu trabalho lá. Faz 5 anos que eu já tenho o LinkedIn desde 2009. O LinkedIn, quando ele foi lançado lá atrás, ele era como se um currículo, né? Sim, era um cato, né? Era um cato. Quase, praticamente, digital. E hoje ele mudou. Sim. Então, hoje ele é uma ferramenta para você, de networking, para você fazer conteúdo, se relacionar, ensinar, enfim. E eu tive um mentor lá atrás que me falou, olha, se você quer criar a sua marca, porque hoje eu já fui o Rodrigo Portes da Siemens, já fui o Rodrigo Portes da GE, da Roca, hoje eu sou o Rodrigo Portes. Consegui, muito desse trabalho do LinkedIn, criar a minha marca, que eu acho fundamental. Então, faz 5 anos que eu faço post quase todos os dias. Artigo, post no LinkedIn. E boa parte nós nos conhecemos pelo LinkedIn. Sim, exatamente. Boa parte dos convites que eu recebo para palestrar, para treinamento, para mentoria, vem do LinkedIn. Então, eu acho que hoje em dia, ele é inimaginável, na minha opinião, uma empresa que não tenha um perfil no LinkedIn, uma página da empresa. Inimaginável um executivo, seja ele de vendas ou não, que não tenha um perfil ativo, com uma foto profissional, uma sessão, dizendo que dores que ele resolve, e um profissional de vendas que não tenha esse perfil. O pessoal acha ainda muito que o conteúdo é o marketing que faz. Não. O marketing faz, mas o profissional de vendas moderno, ele faz conteúdo. E aí é uma forma que ele tem, o Alexandre, de encurtar essa distância na prospecção. Porque a hora que você começa a produzir um conteúdo para o seu público, para o seu cliente, você encurta essa jornada e a pessoa começa a te seguir. A hora que você vai fazer uma abordagem, muitas vezes ele já te conhece já. Né? Então, existem formas de você fazer isso e eu diria que é super importante e fundamental. O LinkedIn hoje ele é a maior rede profissional do mundo, com mais de 1 bilhão de usuários em 200 países. E o Brasil é top 3. O Brasil, primeiro é os Estados Unidos, segundo é a Índia, 2 países mais populosos, Sim. e o Brasil terceiro, com mais de 86 milhões de pessoas. Então, eu acho que o LinkedIn é fundamental, mas além do LinkedIn, tem outras redes também importantes, como o Instagram, o YouTube, o WhatsApp. Então, eu acho que social selling, que a gente fala, é uma das principais tendências e uma das tendências mais negligenciadas pelo time de vendas da indústria. Eu acho, porque assim, eu vejo muito preconceito com rede social. Talvez não o LinkedIn. O LinkedIn tem essa camada mais profissional, né? Você não necessariamente precisa ter seu primo no LinkedIn,
né? Você geralmente está a sua rede mais profissional. Agora, as outras redes, Instagram, agora eu acho que é recente que eu vejo que o pessoal começou a olhar. Porque eu acho que muitas vezes o cara tá lá consumindo o LinkedIn, o Instagram na casa dele, e ele vai olhar uma solução e vai falar, pô, isso aqui é legal, isso aqui pode fazer sentido para mim. Muitas vezes ele salva, ele encaminha para um amigo. Então, eu acho que tem um pouco de preconceito, por isso que eu fiz essa pergunta, mas eu acho que está acontecendo porque a rede social ela acaba fazendo parte da nossa vida, seja, né, no lazer, seja no momento do almoço ali. Então, acho que é isso que você falou, preconceito, né? Então, e mesmo muitos em relação ao LinkedIn, não consigo, não dá tempo, imagina, vou colocar uma foto minha ali. Cara, hoje é muito fácil fazer isso, né? Sim. Você produzir conteúdo, até com a IA, mas não terceirizar para a IA, porque você percebe quando é feito um post. Quando você melhora ou quando você faz, sabe, simplesmente entrega para ela fazer tudo. Porque o que engaja não o que engaja é a autenticidade. É você trazer a sua experiência. É algo que só você tem, que é único. Tá certo? Então, o que engaja, o que traz engajamento, o que traz é humanizar. Então, é colocar um ponto de vista, colocar uma experiência. Como é que você fundou a ESG? Qual foi a sua história lá em Dourados? Como é que você criou? Como é que você empreendeu? Como é que você... Que problema você resolveu? Quais foram as dificuldades? Porque isso te humaniza. Então, você pode... fazer um rascunho e depois a IA pode organizar as ideias para você. Mas a ideia é sua, é a sua experiência. Tá? Então, por exemplo, esse trabalho que você está fazendo aqui é muito legal, porque vejo poucas empresas usando um trabalho, montando um podcast. Você tem aí seu dia a dia, correria, empresário e tal, mas está aqui gravando aqui o podcast aqui em São Paulo, né? E eu acho muito legal. Isso é uma coisa que... E outra coisa também que o pessoal não tem paciência, né? Esse trabalho de redes sociais é um trabalho a médio e longo prazo. Sim. É um trabalho formiguinha. Né? Não é assim... Não é, o pessoal acha que vai fazer uma publicação, vai viralizar, eu tenho 70 mil agora. Não, é uma jornada. Né? Costumo dizer, gente, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Então, como é que você... Cara, eu tô nisso aí fazendo post. Eu não cheguei em 70 mil, né? E o tempo todo fazendo conteúdo. Como é que é a sua programação para isso? Agora uma pergunta bem pessoal. Como é que você se programa, né? Você que é forte, né? Que solta conteúdo. Você faz uma programação semanal. Como é que você organiza isso? Mais uma ótima pergunta. E não foi combinado. Eu também tenho nas aulas que eu dou, nos cursos, tem uma aula sobre LinkedIn, mostrando como é que funcionou para mim, Sim. Né? Inclusive na indústria. E aí, lá atrás, quando eu comecei, eu tinha uma programação. Primeiro o seguinte, o que eu queria ser? Eu sou um cara que vim da indústria, de vendas, enfim, me reinventei para falar... Então, primeiro, eu sei como é que funciona a indústria, porque foram 26 anos e 18 como líder, né, ocupando posições de cargo de liderança na indústria. Então, eu tenho essa experiência. Aí depois eu falei, mas espera aí, ok... O que está acontecendo de novo? Aí eu fui estudar sobre a indústria 4.0, transformação digital em vendas. Nós falamos sobre isso. E aí eu comecei a escrever sobre isso. E aí o que acontece? Eu queria me tornar um especialista. Mas para me tornar um especialista, eu tinha que começar a escrever sobre isso. Primeiro, aliado à minha experiência, aquilo que eu conhecia, com aquilo que eu estava vendo de novo. Então, a minha programação era o seguinte. Por exemplo... De segunda-feira, depois eu vou falar sobre isso. Eu fazia no começo. Eu fazia um post motivacional, inspiracional. Por quê? Porque muita gente está no emprego, está descontente, não está feliz, né? não trabalha na SG, né? Não tem um chefe como um líder como o Alexandre. Então, domingo à noite, a pessoa chega lá e ela vem aquela musiquinha do Fantástico, ela acorda de manhã chateada. Aí eu fazia um post toda segunda-feira sobre inspiração. Aí toda terça-feira, aí sim... Eu falava sobre casos de sucesso em vendas, estratégias de venda. Aí, quarta-feira, falava de liderança em vendas. Liderança 4.0, exemplos de liderança, liderar à distância na pandemia. Aí, quinta-feira, eu falava sobre métricas de vendas, KPI. Aí, no sábado, eu falava sobre, aí sim, alguns prêmios que eu ganhei, algumas conquistas, dica de livros. Sim. E domingo, eu falava muito sobre mercado. Porque muitos... diretores, CEO, só abrem o LinkedIn de domingo. Então, eu criei uma programação. Por 2 anos,
Por 4 anos, eu fiz post todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, Caramba. sexta, sábado, domingo, carnaval, ano novo, férias. Porque eu queria... Só um parênteses, você não precisa fazer isso, tá? Porque eu queria trabalhar com isso, queria fazer, né? Mas não precisa fazer post todo dia. E, então, por 4 anos de forma ininterrupta, não falei nenhum dia, 4 anos. E por 2 anos eu segui esse calendário, né? E aí hoje eu faço post de segunda a sexta, às vezes de sábado. Eu peguei a manha de fazer, já Sim. tenho já sei o que eu, né? E isso foi minha estratégia para me tornar uma referência. Então eu costumo dizer o seguinte: Alexandre, tem muitos caras melhores do que eu, mas muito melhor em vendas B2B, mas vendas B2B industriais não. Especialmente para fabricantes de painéis, fabricantes de máquina, automação, nesse mercado. Contando a minha experiência... eu me nichei. Eu falei, vou falar com o meu público, o meu nicho. Porque aí eu vou tornar... Vai ser um oceano azul e vai ser algo que eu domino, que eu tenho autoridade para falar. Então, me nichei. E aí eu fui construindo a minha autoridade falando... E outra coisa, fazendo posts, artigos, para ajudar. Compartilhar. Existem estratégias também para você fazer conteúdo, né? Tem post de topo de funil, onde você faz conscientiza, do meio do funil traz autoridade e a parte de baixo do funil, conversão. Então você gasta mais tempo, 70% do seu é no topo do funil, gerando conscientização. Então, guia passo a passo, como fazer isso. Depois, no meio do funil, 20%, trazendo conteúdo para... construir a sua autoridade e 10% só para conversão, para venda. Que você traz testemunhal de cliente, faz parte, traz case de sucesso, né, fotos de palestra. Então, assim, foi construindo mas com o foco de me tornar... Então, o cara tinha que bater o olho no meu conteúdo, na minha página, e falar, esse cara aqui, ele é uma autoridade em vendas industriais. E eu falo, olha... o conteúdo é rei, né? Então qual foi a minha... 4 pilares. Ter estratégia no meu mercado, privilegiar o conteúdo, ter um conteúdo que agregue ao seu público-alvo, depois ter constância, disciplina, porque muitos começam, depois terminam, e depois ter resiliência. Porque o algoritmo muda muitas vezes, demora a engajar. Tem que se adaptar, olhar o que está funcionando. Eu diria que é isso, mas algo que, na minha opinião, vale a pena e hoje não dá para ficar sem. Qualquer empresa profissional tem que fazer isso. Pô, bacana. Que aula que eu tive hoje aqui, que nós tivemos hoje aqui. A gente já está no nosso quase estourando o nosso tempo, né? Queria ficar mais 1 hora aqui, fácil, tem conteúdo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente começar a moldar aí o final. Um conselho que você daria para um vendedor na indústria, né? O cara que está numa jornada, ele fala, cara, eu quero te dar um conselho, né? Que eu acho que vai começar a mudar o jeito que você olha o mercado. O conselho é para ele... A gente fala muito sobre o lifelong learning, né? Que é estudar constantemente. Hoje em dia não tem mais volta, está o tempo todo estudando. E o chamado reskilling, que é o chamado desaprender para reaprender. Então, eu diria o seguinte, para ele sair da zona de conforto dele. Então, mesmo aqueles que estão tendo sucesso, aqueles que estão batendo meta e tal, agora é o momento de sair da zona de conforto e buscar conhecimento, buscar estudar, buscar se reinventar. Então, a gente, hoje, com essa questão aí do mundo digital, da IA, não dá mais para ficar parado. E não é só em vendas, em todos os setores. Eu costumo dizer que a minha esposa é médica e ela está sempre estudando, ela tem lá o Instagram dela, ela faz vídeos, né? Ela, como médica não pode fazer, ela não faz propaganda, mas ela dá dicas, enfim. O principal, ela é uma médica, modéstia à parte, competente, humana, mas ela está sempre se reinventando. Sim. Então, acho que é essa questão. Não temer o novo, buscar o conhecimento através de cursos. Hoje tem uma série de cursos rápidos que você pode fazer, mentorias, enfim, buscar a reinvenção constantemente. Porque quem não se reinventa fica obsoleto, fica para trás. Então, eu achava, de forma errada, Alexandre, que vendas era dom, era uma arte.
E não, hoje em dia, vendas é uma disciplina, é uma ciência. Então, falamos tanto de tecnologia, de ferramentas de vendas, então qualquer um hoje pode, com boa vontade, com dedicação, com estudo, vender, desde o mais tímido até o mais extrovertido. Então, é uma questão de se estudar continuamente. O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Exatamente. Agora, uma dica para as empresas, né? Como que o empresário tem que... Essa dica diretamente para o empresário, diretamente para a empresa, o que ele tem que se adaptar? Dá um complemento aqui mais direcional. O que o empresário tem que fazer para se adaptar? A mesma coisa do vendedor, porém no âmbito empresarial. Ou seja, nós falamos aqui que o principal problema aí da indústria 4.0 é cultural. E a cultura vem do top management. Então, abrir a cabeça, mudar o seu mindset. Da mesma forma que o vendedor está estudando, buscando coisas novas, o empresário, eu sei que você está aqui em São Paulo fazendo curso, se atualizando, mesma coisa. Então, promover dentro da sua empresa, trazer essa cultura de inovação, de buscar sempre o melhor, promover novos talentos. Eu conheço muitos empresários que trabalham muito na questão de centralizar as ações, o micromanagement. Não. Você tem que desenvolver pessoas novas. A empresa não pode ficar dependendo do dono. Tem que crescer e ela tem que sobreviver, evoluir sem o dono. Então, para isso é importante você investir em pessoas, capacitar pessoas, desenvolver novas pessoas, trabalhar os processos, continuamente estabelecer processos claros, regras claras, colocar o que se espera de cada um dos seus colaboradores, usar a tecnologia. Então, a gente viu aí quantos casos de empresas que ficaram pelo caminho, né? Sim. Um dos casos que até que eu falei recentemente numa palestra da Netflix, que nos anos, acho que foi em 2000, 99, 2000, a Blockbuster era uma empresa de 6 bilhões de dólares. Blockbuster que você alugava filmes de VHS naquele tempo. E aí a Netflix era uma startup. E aí os donos da Netflix foram até o CEO lá, os executivos da Blockbuster para oferecer a Netflix para ser comprada por 50 milhões de dólares. Falaram, vocês compram a gente e aí a gente vai tocar a parte digital de vocês. Aí dizem as histórias, né, que o presidente da Blockbuster na época segurou a risada e para não rir da proposta e falou, isso é uma piada. Passado alguns anos, né, 2010, a Blockbuster faliu e a Netflix é hoje esse império aí de 200 bilhões, né? Claro, e tem casos da Xerox, da Kodak, enfim, mas isso aí é um caso... Então, isso pode acontecer com as empresas também. A pessoa ficar ali, né, naquela mesma mesmice, não se reinventando, não estudando. E eu vejo isso também na área de vendas, né? Pessoal de muitas empresas que têm essa questão aí na área de vendas, muitas empresas que vendem tecnologia, que vendem e não investem em vendas, né? Então, porque tudo começa com vendas. Se você não tiver vendas, você não tem empresa, né? Legal. Para encerrar, qual que é a sua tecnologia preferida? Que é aquela tecnologia que fala, cara, isso aqui, de fato, né? Eu fosse para escolher uma, tem várias, né? Tem gêmeo digital na indústria, tem manufatura aditiva, tem inteligência artificial, mas qual que você fala, cara, isso aqui veio para mudar mesmo, Alexandre, isso aqui vai entrar na indústria e vai tornar a eficiência mesmo? Cara, nunca ninguém me fez essa pergunta, viu? Nunca parei para pensar qual que é a minha favorita. Eu acho que depende também, depende do teu produto, do teu modelo de negócio, daquilo que você quer alcançar. Eu acho que atualmente, acho que a IA, né? Eu acho que a IA é uma... Ela está mais acessível, né? Não, e assim, ela veio para... É uma disrupção, né? Total, né? Então, que realmente você dá para fazer... Eu estou usando a IA para mim diariamente, né? Uma série... Me ajuda demais, uma série de funcionalidades, mas eu acho que para o chão de fábrica depende muito do tipo de processo, mas eu vejo que a IA realmente é algo que veio para mudar tudo. E se encaixa em várias. Em várias. Você tem que extrair os dados primeiro, que a IA sem dados não adianta, né? Você tem que extrair os dados. Eu acho que muito se fala também sobre a questão do metaverso industrial, né? Que você colocar o mundo virtual junto com o mundo real, utilizando
gêmeos digitais, o IoT, utilizando a realidade aumentada, virtual, que é uma coisa que vai ajudar bastante também. Enfim, mas eu acho que a IA, sem dúvida nenhuma, é algo que está ainda no começo, que tem muitas possibilidades para explorar, não só na indústria, mas no mundo no geral, né? Pô, bacana. Rodrigo, cara, obrigado, cara. Foi uma aula muito boa, assim. E se a gente quiser seguir você nas redes sociais, como que a gente busca? Legal, eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Um prazer enorme. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Pelo seu podcast aí, muito legal ver um cara, um empreendedor como você aí, com uma empresa, enfim, fazendo esse trabalho. Parabéns. E eu tô no LinkedIn, né? Rodrigo Portes. Só colocar lá, tem a minha empresa, mas tem o meu perfil pessoal, Rodrigo Portes. No Instagram, Rodrigo Portes, mentor de vendas. E também, quiser me mandar uma mensagem no WhatsApp, 011 98111 8912. E estou super à disposição para quem quiser trocar ideias sobre vendas industriais, a indústria 4.0, vai ser um prazer. Pô, bacana então. Ó, quem compartilhar esse podcast vai ganhar um livro. Vou sortear um livro, uma indicação do Rodrigão ali. Qual que você... Ó, a gente falou sobre o SPIN, né? A gente falou sobre... Receita Previsível. E tem outro livro também, A Venda Desafiadora, de Challenger Sales. Exatamente. Ó, eu vou sortear esses 3 livros para quem compartilhar aí o nosso podcast, né? Vou fazer um sistema de sorteio aí. E aí vai ganhar essas indicações do Rodrigo aí pra gente vender mais, vender melhor, né? E é isso aí. Gente, mais uma vez, obrigado. Né? Se você acompanhou até aqui, eu quero agradecer e até a próxima. Abraço.